Hoje eu irei ministrar sobre o dia mais importante do calendário hebraico, judeu, de Israel, que é o dia do Yom Kippur. Yom é dia em hebraico, e Kippur é perdão ou expiação. Então, o dia mais importante é o dia que Israel até hoje, isso aconteceu, o primeiro Yom Kippur aconteceu com Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote, mas até hoje Israel para. Se você quiser dar uma olhada aí no seu, não hoje, não agora, no seu YouTube lá com a Aline no dia do Yom Kippur, as crianças ficam passeando, brincando de bicicleta, porque todo o Israel para nesse dia mais importante do seu calendário. Claro, as pessoas que trabalham em serviços essenciais, é tipo na Covid. O médico parou na Covid? Sim ou não? Não. Médico, polícia, bombeiro, enfermeiro. A pessoa, se o bombeiro parasse, tem um incêndio aqui, eu não posso, que é Yom Kippur. A casa ia pegar fogo, ia morrer. Então, os serviços ditos essenciais, polícia, bombeiro, hospitais, e essas coisas que você sabe que são essenciais, não param. Mas os demais, para-se tudo, para reverenciar esse dia, que é o dia mais importante do calendário. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico 16, nós vamos ler alguns versículos, é o capítulo todo, eu já fiz a minha lição de casa, estudei bastante, usei tudo decorado. Então nós vamos só ler um pouco e depois eu vou contar tudinho, e depois a gente vai para a segunda parte, quando Jesus entra lá no céu. Eu vou mostrar para você que o que Moisés fez aqui na terra, é como se, não sei se naquele tempo, mas Deus é todo poderoso, eu acho que ele fez uma filmagem, viu? Um vídeo lá no céu, viu, Renato? Eu estou conjecturando. Fez um vídeo lá no céu e mandou para Moisés assistir, para passar num telão. E Moisés assistiu como era aquela lá no céu, e ele fez o tabernáculo, as coisas aqui na terra, conforme o que já estava lá no céu. E aí, o sumo sacerdote verdadeiro, que é Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque, ele entra lá no céu e faz expiação pelo meu e o seu pecado. Por isso que o sacrifício de Jesus é uma única vez, é perfeito e vale para sempre. Enquanto que o humano, o Yom Kippur de Israel, era todo ano. Por quê? Porque o sangue de animais não pode perdoar pecado. Cobria, expiava, mas só naquele ano. Ou voltava a pecar, e etc e tal. Quando era ano que vem, Yom Kippur, vai todo aquele ritual de novo, que eu vou explicar para você hoje. Mas você já encontrou Levítico 16? Diga amém. Não leia, por favor. Leia aí Vamos ler bem hebraico. Leia 7 versículos e eu vou parar e vou contar a história. 7 versículos corridos. 16, 1 até 7. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entrem em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. 4. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á
com o cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação para si e pela sua casa. 7. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte pela palavra do Senhor nesta noite. Então, como eu disse, nós não vamos ler tudo, mas é o capítulo 16 completo, se você quiser se aprofundar e ler, tá? Mas o que acontece? Neste dia, disse o Senhor a Moisés. Primeiro ele repreendeu, porque os 2 filhos de Arão entrou no santo lugar e foram fulminados, morreram. E Deus deu um comando: olha, não pode ser assim, não diga para ele entrar a qualquer momento, mas eu vou explicar como é que tem que ser feito. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote, quando ele diz Arão, é Arão que foi o primeiro, e todos os outros sumos sacerdotes que sucederam a Arão. Só tinha um sumo sacerdote da tribo de Levi, filho de Levi. E aí, quando esse sumo sacerdote morria, geralmente o seu filho ou alguém da linhagem sacerdotal, da linhagem de Levi, assumia o sumo sacerdócio. Mas sumo sacerdócio só existia um, e o primeiro foi Arão. Ok, aí ele diz Arão, não é Arão, é todos os sumos sacerdotes o que tiver na vez. Então ele, uma vez por ano, no dia da expiação, que é o 10º dia do mês 7º, tá? Aí você diz, pô, mês 7 nós estamos no mês 10, o calendário de Israel é diferente do nosso, tá? Lá está em ano novo, como eu falei para você. O calendário é lunar, e sempre o primeiro dia do ano cai ou em setembro ou em outubro. Por isso que a Páscoa às vezes cai em março, às vezes cai em abril, e assim sucessivamente, porque não é fixo como o nosso calendário gregoriano, mas é um calendário lunar. Aí ele disse, no dia da expiação, que é o 10º dia do mês 7º, o que tem que fazer Arão, que é o primeiro sumo sacerdote, ou o sacerdote, o sumo sacerdote que tiver na vez? Primeiro, tu vai pegar um bezerro, um novilho é um bezerro pequeno, né, um boizinho pequeno, novo, e vai sacrificar por ti mesmo. Então eu, como sumo sacerdote, para eu entrar no santo do santo lugar, onde era a presença de Deus, onde estava a arca, eu, sumo sacerdote, fazia um sacrifício por mim mesmo, que era um bezerro, e depois eu pegava um cordeiro pela culpa do pecado de Israel, e eu ia lá, derramava o sangue na ponta do altar do propiciatório, e ali Deus aceitava a minha presença. E aí ele disse, pelo povo, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar 2 bodes, diga 2 bodes. 2 bodes, aleatoriamente, 2 bodes. Aí tu vai tirar sorteio. Um bode vai ser para sacrificar ao Senhor. E matar o bode e oferecer em sacrifício para Deus. O outro bode será o bode emissário, ou bode da expiação. Aí, uma vez feito o sorteio, escolhidos os 2 bodes, o bode que era para sacrifício, ele sacrificava normalmente, né, Arão ou o sumo sacerdote da vez, sacrificava aquele bode, o bode que foi sorteado, e o outro era o bode emissário, ou
da expiação, os dois eram da expiação, mas um era para ser morto, sacrificado. O outro, preste bem atenção, e você vai gostar dessa parte aqui. O outro, o sumo sacerdote da época, da vez, pegava as suas duas mãos e ia impor imposição de mãos no segundo bode. Bode emissário. Ele ia confessar de forma reduzida, porque ele ia confessar o pecado de todo Israel. Se ele fosse anotar os pecados, ia demorar semanas dizendo os pecados, sim ou não? Então ele fazia um resumo dos pecados e ele confessava no bode emissário. Esse bode emissário significa Azazel. Aí tem algumas igrejas que inventaram, disseram que Azazel é o diabo, etc. e tal. Não é não, tá? Tanto o bode, os dois bodes, era para fazer a expiação. Aí ele profetizava todas os pecados, as coisas ruins do povo de Israel no bode. Agora o que eu quero chamar com isso? Nós, da Igreja da Restauração, nós gostamos de ungir com óleo e orar com imposição de mão. Você lembra disso, sim ou não? Algum pastor já orou com imposição de mão em você? Ora, se a Bíblia diz que o bode que recebia a imposição de mão, as mãos, eram as duas, do sumo sacerdote, e profetizava tudo que não prestava, tudo quando era pecado, naquele bode, e depois ele pegava uma pessoa em especial, creio, a Bíblia não diz, mas creio que era alguém da linhagem sacerdotal, ou um levita, e levava esse bode para o deserto. Um bode sacrificado, degolado. Outro bode, orava nele com as duas mãos, profetizava o pecado, a desgraça, o pecado do povo. E aí pegava uma pessoa e levava o bode para fora do arraial, levava o bode para o deserto e abandonava o bode até que ele morresse pelo deserto, sem ninguém cuidar desse bode, simbolizando que o pecado no dia da expiação, Deus levou para longe. Diga amém. Isso é tão verdade que em Miqueias capítulo 17, 18, Miqueias 17, 18, Deus diz assim para você, queria que você colocasse suas duas mãos assim para você receber. E se você tiver, tá gravado, mas se você estiver anotando, Miqueias 17, 18. Ele diz assim, sou eu mesmo que por amor de mim perdoo os seus pecados, lanço no mar do esquecimento e deles eu não me lembro mais. Você recebe, diga amém, aplauda ao Senhor. Seus pecados Deus lançou no mar do esquecimento e não se lembra mais. Diga aleluia. E aí vem um pregador moderno e colocou assim, isso aí não está não, tá? Proibido pescar, porque vai que o cara vai lá no mar e conta seu pecado, né? Proibido pescar, não mexa no que já foi enterrado, meu irmão. Aí eu vou contar uma piadinha, que eu sou cearense, eu gosto de piada. Diz que tinha uma garotinha assim, novinha, né? Criancinha, adolescente. E aí, Jesus começou a aparecer para ela. Aí, ela contava para a igreja se empolgava e batia pau. A pessoa manda as crianças aqui, chega assim para nós, diz, oh, Jesus apareceu para mim ontem e disse isso, disse aquilo. Você não ia ficar assim, super alegre, empolgado, sim ou não? Sim ou não? Ainda mais uma criança, um adolescente. Assim, geralmente não tem essa imaginação de inventar histórias, né? Geralmente a gente crê que crianças, adolescentes, nessa idadezinha tenra, elas são puras, sim ou não? Então, ela dizia que ela se animava, se alegrava, ela contava as bênçãos. Aí o pastor foi ficando enciumado.
Esse pastor não é do Roberto, não. Nem a pastora Cleide, não, tá? Quem quiser profetizar aqui, tiver visão de Deus, Deus aparecer, fique à vontade. E aí o pastor começou a ficar invocado. Invocado é de cearense, né? Rapaz, essa menina está com esse papo furado aí que Deus aparece para ela, Jesus aparece para ela e conta. Aí ele foi. Aí esse pastor, presta atenção, que é a minha história, para fazer sentido. Deus pega o seu pecado, lança onde? O mar do esquecimento. Aí esse pastor tinha um pecado cabeludo, né? Aí ele disse: Jesus está aparecendo para ti, fulana? Tá. Quero que você faça uma pergunta para ele. Ah, pastor, pode fazer. Se ele aparecer, eu pergunto. Quando ele aparecer para você, você diz: olha, o pastor fulano de tal, que não é o Roberto, pediu para Jesus dizer o que aconteceu no dia tal. Quero o quê? O dia tal? Pecado cabeludo, gente. Fique ligado aí. Então, irmão, só lá diga: se liga, irmão. Pastor tinha um pecado cabeludo. E ele enciumado. E a menina dizia que Jesus aparecia, trazia revelações e falava e não sei o que, etc e tal. Aí disse: se Jesus está aparecendo, olha, minha filha, vem cá. Quando Jesus aparecer para você, me pergunte para ele. Jesus não sabe todas as coisas, sim ou não? Pergunte para ele o que aconteceu no dia tal. O que aconteceu nesse dia tal? Pecado cabeludo do pastor. A garota disse: tá, Jesus vai continuar aparecendo, eu pergunto. Aí Jesus aparece para ela. Aí ela pergunta. Aí o pastor: apareceu? Apareceu. Você perguntou? Perguntei. E o que ele respondeu? Ele mandou dizer para o senhor, pastor, depois eu quero que você aplaude o senhor. Ele mandou dizer para o senhor, pastor, que dos seus pecados ele não se lembra mais. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Dos seus pecados ele não se lembra mais, meu irmão. Se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então aquele dia, apesar de ser um dia festivo, que dia? O dia da expiação, Yom Kippur, passava a ser um dia triste, porque era o dia mais importante, mas era um dia de confessar pecado, era um dia de falar, de lembrar as coisas ruins que tinham acontecido. E aí era um dia que, apesar de ser um dia mais importante, que até hoje Israel para. E por que Israel para? Porque Israel, a maioria, tá? Já tem judeu messiânico, mas a maioria dos judeus de Israel não crê, tá? Você pode dizer uma misericórdia bem forte quando eu terminar. A maioria dos judeus não acredita em Jesus Cristo. Mas a misericórdia é mais forte, gente. Eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo já veio. Diga misericórdia de novo. Então, se eles não crêem, ainda estão no Yom Kippur ainda. Só não fazem o sacrifício mais de animais, tá? Os sacrifícios de animais já acabaram em todos os sentidos. Mesmo eles, a maioria, não acreditando que Jesus Cristo é o Messias, e tá? Estou afirmando para você. Mas eles não acreditam e eles ainda estão esperando quem? O Messias. É por isso que os teólogos acreditam que o anticristo significa aquele que quer tomar o lugar, ou aquele que quer ser igual, ou quer tomar o lugar de. Que o anticristo, quando aparecer, vai aparecer aonde? Em Israel. Mas isso é conjectura, não está na Bíblia. Porque é o único lugar que estão esperando o Messias. Outro lugar, se alguém chegar lá na sua casa e bater até palma, um Messias moderno, dizer: eu sou o Messias, você vai acreditar, sim ou não? Não. Messias já veio, gente. Messias, quando ele voltar, é no toque da 7ª trombeta, do chofar de Deus, tocado por Miguel, ele vai trazer uma multidão de anjos. Vai ser um negócio assim, bem, que vai causar inveja em Spielberg. Porque
o negócio vai ser top. Ok. Mas eu disse para você hoje que eu ia mostrar que Jesus Cristo, primeiro que o tabernáculo, tudo que existe aqui na terra, foi feito, eu até brinquei. O que foi feito lá no céu? Um vídeo, você tem que se ligar. Um vídeo, acho que foi até um anjão, tudo é por minha conta. O anjão filmou lá, bacana, mandou não sei se foi a fita ou DVD ou se algo mais moderno, para Moisés aqui na terra. Aí Moisés pegou e começou a fazer tabernáculo, foi ditado por Deus, conforme o que já estava lá no céu. Agora eu vou provar para você. Você quer que eu prove? Diga amém. Agora abra a sua Bíblia, nós vamos ler, né? Você acompanha. Hebreus capítulo 9, verso 11. Vamos trabalhar do 11 até o 14, mas leia só o 11 por enquanto. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Leia, por gentileza. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Tá bom, até aí. Irmão, se não foi feito por mão humana e não foi feito por essa criação, foi feito por quem, gente? Fale mais alto. Só existe Deus. Ou então o diabo. Né? Sim ou não? Não dá para ser. Não foi feito por mão humana. Você é humano? Sim ou não? Sim, não foi feito por você nenhum semelhante seu. Cristo, depois vou pedir para ele repetir de novo. Cristo, o sumo sacerdote, entrou no santuário, no santo do santo, do céu, num santuário não feito por mão humana. Lê de novo, que eu até esqueci. Lê de novo o 11, aí depois a gente passa para o 12. Valeu o 11 todo? O 11 novamente. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Olha aí, vamos lá, devagar, que isso é muito, tem que digerir devagar, né? No 11, ele diz que Jesus Cristo entrou no tabernáculo. Quem fez o tabernáculo? Deus, lá no céu. Jesus Cristo, sumo sacerdote. Não tinha um sumo sacerdote humano? Sim, que o primeiro foi Arão? Sim ou não? Aí ia sucedendo. Os filhos de Arão, sendo a tribo de Levi. Sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava aqui no humano, no santo do santo lugar humano, construído pela mão de um homem, primeiro construído por Moisés, entrava e fazia expiação, primeiro pelo pecado dele, depois pelo pecado do povo, pegava 2 bodes do jeito que eu já lhe expliquei, um era sacrificado, o outro saía para o deserto. Agora, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, entra também no tabernáculo celestial, que não foi feito por mão humana, não dessa criação. Ele entra não com sangue de bode, não com sangue de novilho, não com sangue de cordeiro, mas com o seu próprio sangue, e entra de uma vez e para sempre. Diga amém. Isso, aplauda mesmo o Senhor, se você está entendendo a revelação. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Isso é tão verdade que o João Batista, inspirado, quando vê Jesus Cristo, ele diz assim: eis o quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele era o Cordeiro santo, perfeito, imaculado, e ele entra no santo do santo lugar, não com o sacrifício de bode, não com o sacrifício de novilho, mas com o seu próprio sangue. Cordeiro imaculado, Cordeiro perfeito, não agora todo ano, mas uma vez só e para sempre. Ele é o sacrifício perfeito e tira o pecado para sempre. Agora você é perdoado. Diga amém. Vamos avançar mais um pouco. Até o 14, só 13 e 14. Vou ler o 13 só. 13. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das portas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Amém, gente? Então, se sangue de bode, touro, ovelha, tinha tudo quanto era sangue, ele disse santificado, na verdade, não santificava ou purificava só por um ano. No outro ano já tinha que começar tudo de novo. Era uma coisa até que ficava assim, meio triste. Porque todo ano começa tudo de novo, confessa pecado de novo, vai lá fazer o sacrifício de novo, vai, lá vem os 2 bodes de novo, haja bode, vai matar todo ano. E só resolvia por um ano. Aí Jesus disse, o problema é esse? Eu sou o Cordeiro Santo. Sabe o que é imaculado? Sem pecado, sem defeito, sem pecado, sem falha, sem erro. A Bíblia diz em Hebreus 4:15 que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Jesus não pecou, gente. Por isso que o sacrifício dele valeu para sempre. Aí ele entra no santuário do céu, na presença de Deus, e diz, eu sou o sacrifício, eu ofereço a minha vida, eu ofereço o meu sangue. Lembre que era o sangue de animais que o sumo sacerdote oferecia. Agora é o sangue de Cristo, que é muito superior, e que é o sacrifício único e para sempre, só uma vez. E esse sumo sacerdote nunca morre, porque Jesus nunca morre, ele é eterno, e esse sacrifício vale de eternidade a eternidade, ele é Deus. Vamos lá, o 14 e último para nós encerrarmos aqui. No caso, o 14 já foi falado, pastor. Tu leu o 14? Sim. Então leu o 15, para a gente não ficar. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém. Então Jesus Cristo é mediador. O que é mediador? Aquele que intermedia. Você assistiu algum debate dos políticos na TV? Se você assistiu algum, diga amém. Não tinha um mediador lá, sim ou não? Pois aí Jesus Cristo é esse mediador entre Deus e o homem. Ele é mediador, mas daquela aliança velha? Não. Jesus Cristo é da tribo de Levi ou da tribo de Judá? Judá. Mudou a tribo, mudou o pacto. Jesus Cristo é mediador de uma nova, viva e eterna aliança para sempre. Diga amém, aplauso, o Senhor vai ficando em pé. Aleluia. Se eu fosse você, quando eu chegasse em casa, eu lia Hebreus 9 completo, tá? Que não daria para ministrar, mas eu ministrei 9, do 11 ao 15, mas o principal é o 11, quando ele entra se oferecendo. Eu sou o sacrifício. Eu compro o perdão com meu sangue. Eu pago com meu sangue. E aí você conhece a história, sacrificou na cruz, e agora todos que crêem nele não perecem, mas têm a vida eterna. Pai, obrigado porque esta é a tua palavra, meu Deus.
Obrigado porque ano após ano, meu Deus, o povo ia lá de uma forma talvez até cansativa, de uma forma, meu Deus, até vexatória, porque tinha que confessar pecado, tinha que ter aquele rito, talvez assim até chato, porque passava na cara de todo mundo, você é pecador, tem que ter derramamento de sangue, porque se não houver derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, e lá vai todo mundo de Israel, todas as vezes, no dia da expiação, do Yom Kippur, as pessoas iam lá confessar pecado, o sacerdote ia lá, todo um rito, fazia sacrifício por ele mesmo, trocava as vestes, ia lá, entrava, e tinha os bodes, tinha tudo, e todo ano a mesma coisa, meu Deus. Ó Senhor. E aí, Jesus olhou para nós, disse: eu vou acabar com esse sofrimento, vou acabar com essa tristeza, eu vou acabar com essa humilhação de todo ano fazer parte desta situação. Meu sacrifício é vicário, diga vicário. Vicário é substitutivo. Agora, quando o diabo olha para você e quer lhe acusar, ele pode até dizer: ele pecou, fez isso, ele fez aquilo. Jesus Cristo pode dizer assim: eu sei que ele fez, mas esse pecado eu já paguei. Obrigado, meu Deus, por tamanho e tão grande sacrifício, meu Deus. Obrigado, porque tu deste a tua vida por nós, como diz a tua palavra, quando nós ainda éramos pecadores, meu Deus. Obrigado porque tu és esse Cordeiro Santo, tu és esse Cordeiro que nos trouxe a paz. E obrigado porque hoje, todos nós aqui presentes, podemos entrar à presença do Pai quando só o sumo sacerdote entrava, e só uma vez por ano. Agora nós podemos entrar na tua presença, ó Deus querido, 24 horas por dia, não por nós mesmos, mas como diz a tua palavra, pelo novo e vivo caminho, que é através de Jesus Cristo. Obrigado por tamanho amor, tão grande amor que tu derramou sobre nós, meu Deus. Por isso que a tua palavra diz em 2 Coríntios 5:14, que o amor de Cristo nos constrange. Meu Deus, que possamos tomar posse do nosso perdão, que possamos tomar posse da vida eterna, que possamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança. Fica conosco, abençoa cada um aqui da base 14, abençoa aqueles que não vieram, e que possamos começar um novo tempo na tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém, aplaude o Senhor, vamos louvar o Senhor.